Fala pessoal, episódio 138 do podcast Filmes Clássicos e com ele chegando o Dicas Triplas número 15. Você que nos conhece já sabe, são 3 dicas de filmes com nacionalidades diferentes que a gente acha aí que o cinéfilo tem que conhecer. Se tratam de filmes que a gente acha que os cinéfilos em geral não viram, a gente deixa os spoilers para o final, então pode ouvir tranquilo e vai chegar lá um ponto que a gente vai avisar para você quando vão começar os spoilers. Você pode entrar em contato com a gente acessando nosso site oficial filmesclassicos.com.br e pode ouvir a gente no iTunes, Spotify, Google Podcasts, Castbox e qualquer outro agregador de podcast que for da sua preferência. A gente também tem um canal no YouTube onde a gente publica os áudios que a gente grava e também tem as lives que a gente está fazendo mensalmente. Para achar qualquer um desses canais é só procurar podcast Filmes Clássicos. Bom pessoal, começando então mais um Dicas Triplas, eu sou Fred Almeida falando aqui do Rio de Janeiro e Alexandre fala lá de Blumenau. Tudo bom, Alexandre? Tudo bom, Fred? Boa noite. Boa noite para você e boa noite para o nosso convidado que fala de Jundiaí, no meio de uma campanha intensa para eleger um prefeito, né? É isso aí. Isso aí, o Rafael Amaral. Tudo bem? Do blog Palavras de Cinema. Seja bem-vindo aí mais uma vez, Rafael. Sempre bom papo contigo aí. Muito obrigado, agradeço o convite, Fred, agradeço o convite, Alexandre, e um dia especial também, um episódio especial, porque é a primeira vez que eu estou participando de um Dicas Triplas. Apesar de já ter participado de vários episódios, é o primeiro Dicas Triplas aí e acho que vai ser bem legal. É verdade. Bacana, é verdade. Disso. Você participou de vários episódios com a gente, mas de Dicas Triplas, né? Que é um formato aí que o pessoal tem curtido, né? É isso que eu ia comentar. A gente tem recebido alguns feedbacks bem legais, assim, que mostram que meio que cumpre a proposta que a gente teve ao começar esse tipo de episódio. Apesar de que às vezes você pode discutir, né, se os filmes que a gente escolhe são exatamente filmes subestimados ou que já... Porque a minha intenção sempre foram duas, né? Dar espaço para esses filmes que a gente de repente não vai ter a oportunidade de falar em outro momento, porque ou a gente não vai fazer a carreira desse diretor, ou sei lá, esses filmes vão ficar perdidos, ou são filmes de o diretor praticamente só fez esse grande filme, né? Como por exemplo, eu acho que é um caso aqui que a gente vai citar, ou também dar espaço a um filme de diretores que não necessariamente são esquecidos, mas sim, né? Inclusive a gente acabou fazendo 2 episódios desse tipo bem próximos um do outro, coisa que geralmente a gente dava um intervalo maior. Isso. Mas aí até foi uma questão nossa aí de facilitar um pouco pra gente, já que aí a gente limita 3 filmes, né? Mas o que é certo é que a gente consegue sempre fazer 3 filmes de nacionalidade diferente, né? Se no último a gente ficou ali no continente americano, a gente fez um brasileiro, um argentino e um dos Estados Unidos. Dessa vez a gente tem uma ponte, né? Nesse caso, desses 3 aqui, eu estava pensando, a gente escolheu 3 assim, de gêneros bem diferentes, 3 filmes bem diversos entre si, né? Além de nacionalidades. Né? É para o cinéfilo eclético, então. Né? Vamos começar então na sequência aí, cronológica, né? Como a gente tem feito. Então, e aí o primeiro é o teu, né, Alexandre? É o meu. Eu escolhi o filme italiano Aquele que Sabe Viver, título brasileiro, que eu não gosto, né? O título original é Il Sorpasso, filme de 1962 do Dino Risi. E quer dizer o que esse sorpasso aí? Sorpasso nada mais é do que a ultrapassagem. A ultrapassagem. A ultrapassagem, sorpasso. Que tem muito mais a ver com
o que a gente vê no filme, tanto do ponto de vista assim mais físico, né? Físico, superficial ali das ultrapassagens feitas pelo personagem do Vittorio Gassman, como... Sempre tocando a sua buzininha. Sim. Aquela buzininha que chega a irritar, né? É verdade. Chega, é feita para isso. Mas que, por outro lado, é um sonzinho que a gente sempre vai lembrar desse filme quando escutar, né? Vai. Não, e tem tudo a ver com o personagem dele, né? Essa coisa meio debochada, meio... Sim, ousada, impetuosa, e tem a ver também com o contexto histórico, social da época, e que eu queria até aproveitar para comentar um pouquinho, né? Bom, vocês já conheciam o filme, eu acho até que desses três aqui que nós vamos tratar hoje, talvez seja o que hoje em dia já é mais conhecido. Eu acho que a maioria dos ouvintes aí talvez já terá visto, né? Mas para quem não viu, fica aí a dica. A gente vai deixar o spoiler, e esse filme tem spoiler bem forte assim. A gente vai deixar, como sempre, né, os spoilers para o final. Isso em relação aos três. Eu acho que os três têm, né? Tem. Essa noite ainda tem isso. Os três filmes eu acho que tem spoilers aí importantes, assim, né? Que realmente a gente tem que respeitar, né? Se a gente pretende que pessoas que não viram o filme vejam, né? E aí eu diria que os três filmes têm finais com semelhanças, né? E aí? Primeiro eu queria ouvir se vocês gostam. Primeira coisa, o que vocês acham desse filme? Gosto, eu gosto bastante, né? Um típico representante ali da comédia italiana, como você falou, um subgênero, né? Muito bem definido. E eu gosto. Eu tenho minhas dúvidas assim a respeito de como seria fazer esse filme hoje, né, por algumas questões assim do politicamente correto, né? Sim, mas muito, né? Acho que tem gente que de repente vai olhar esse filme e pequenos detalhes assim, pequenos detalhes e mais no spoiler a gente comenta assim, porque eu acho que ele deixa umas coisas um pouco direcionadas nesse sentido assim, né? Dando peso para um tipo de postura de um personagem em detrimento de outro, né? Mas eu acho muito interessante o road movie clássico, né? A gente pode dizer que é mais uma viagem ali para a gente conhecer os personagens do que o que importa mesmo é a trama, o que eles vão fazer, né? O conflito da história. Mais ou menos, eu até não chegaria tanto, mas que é realmente um belo representante. O que eu quero dizer é o seguinte, que a gente não tem uma trama definida assim, né? Eles estão viajando de carro e você não sabe aonde aquilo vai dar, né? Isso, exatamente. Eu costumo definir esse filme como um road movie para lugar nenhum, né? Porque os caras não têm um destino definido. Eles estão simplesmente viajando, mas assim, eu acho que, portanto, o filme acaba tendo uma camada existencial forte aí, né? Sim. Esse filme, como o Fred comentou, né, é um grande representante desse gênero, que é um gênero desprezado mesmo pela crítica, sempre foi na época a comédia dentro do cinema italiano. A impressão que passa hoje, você olhando assim em retrospectiva o cinema italiano, parece que apenas o neorrealismo ele ganhou uma aura de respeitabilidade, e os outros gêneros são sempre olhados meio assim, até o próprio, você pensar, sei lá, o faroeste espaguete, aqueles gêneros que claramente são spoofs, assim, né? São meio que cópias de gêneros americanos, né? Como o policialesco, o giallo, do terror e tal. Tem grandes filmes, né? Que são adorados, mas tem sempre aquela coisa assim de uma parece cópia, um subproduto, né? E a comédia nunca foi levada a sério pela crítica no sentido de por não ser autoral, né, no sentido tradicional que a crítica adora, né, a questão do autor e tal. Então, inclusive o filme tem o Dino Risi dá uma
como é que fala assim, uma alfinetada nessa questão, quando brinca lá, você viu lá o Eclipse do Antonioni. É verdade. Foi um belo diretor, o Antonioni, dormiu o filme todo. Saco, quer dizer, tá justamente tocando nessa questão, né, do cinema de autor, respeitado, e o cinema da comédia, que por ser feito para ter realmente um apelo popular, não era levado a sério, não eram filmes de autor, no máximo filmes de atores ali, né? Tinha aquele quarteto, principalmente, de grandes atores da comédia italiana da época, né? O Sordi, o Vittorio Gassman, que está nesse filme, o Tognazzi e o Nino Manfredi. Então, assim, as pessoas iam ver os filmes desses caras, elas não iam ver o filme do Monicelli ou do Dino Risi, não estavam muito ligadas em quem que era o diretor, e até por isso esses caras não ganharam na época assim, esse reconhecimento todo, né? Como aconteceu no mundo todo, né? A gente fala de vários diretores aí, Ozu, Naruse, que precisou de décadas, precisou de novas gerações de cinéfilos, precisou dos Scorsese da vida e o Scorsese, em relação ao Sorpasso, é um que adorou o filme, né? E hoje em dia o filme é reconhecido. E o gênero da comédia italiana, comédia all'italiana, né? As pessoas às vezes falam que até o Dino Risi ele não gostava dessa expressão comédia all'italiana. Ele falava assim, bom, a comédia que é feita nos Estados Unidos, o pessoal chama de comédia americana, não chama a americana, como se fosse já era meio depreciativo na visão dele falar all'italiana, parece que era uma comédiazinha assim, meio de segunda, do jeitão italiano. Não, era uma comédia que trazia ali as questões, né, sociais, as obsessões, fantasias, os mitos masculinos principalmente, e toda a questão da época, né? Estava até conversando esses dias aí com outra pessoa que, assim, se tem filmes e cinemas aí, os gêneros, assim, o conjunto de filmes que você precisa às vezes conhecer um pouquinho mais do contexto da época para conseguir apreciar melhor, e a gente sabe que sempre tem um pouquinho, mas assim, no cinema italiano eu acho que isso é muito mais gritante sempre, né? Porque sempre caminhou muito casado com os fatos históricos, com a realidade histórica, a questão da guerra, o próprio neorrealismo. O que seria do neorrealismo se você não associar ele com o conhecimento do momento que a Itália vivia, né? E aqui você tá falando de uma realidade que é próxima até do La Dolce Vita, né? Exatamente, a questão de um boom econômico, né? Que começa no final dos anos 50 e dura ali, não muitos anos, mas uma situação de um país saído aí de uma década de quase miséria, economia parada, do pós-guerra, até ali meados dos anos 50, começa a crescer assustadoramente, né? E começa a vir todas aquelas consequências nefastas também desse processo, né? Que é o que? Aumenta as diferenças, né, sociais, aquela competitividade extrema, a degradação de valores, prostituição e tudo mais. Então a gente vê muito disso no filme, né? A gente vê pessoas que parece que precisam, e isso está representado na figura do Bruno, né? Do Vittorio Gassman, e porra, eu acho que não tem ator desse da comédia que seria melhor para esse papel, né? Porque ele é um cara assim que ele já tem aquele aspecto mesmo de fanfarrão. O personagem dele, ele é muito estereotipado, né? Assim, é o tipo do cara debochado, racista, misógino. Então, exato. E ele é perfeito como um cara descolado do tempo também, porque ele é um cara mais velho, a gente entende isso. Ele já tem uma filha adolescente. 40 anos. Ele é um cara, um quarentão, mas que consegue viver bem naquele aspecto do garotão também, né? Uhum. Isso, faz um trabalho aqui, outro ali, dá um golpezinho aqui, outro ali, e vai levando, né? O Jean-Louis Trintignant é o contrário, né? Exatamente. É um cara mais novo, tímido. Esse filme, além de ser um road movie, né? Eu acho que é um daquele... Também tem um outro subgênero de filme que tá junto, que é esse filme do encontro de dois opostos, né? Exato. Que eu pelo menos sempre adoro esse tipo de filme, né? Com duas pessoas que
né, totalmente diferente. A gente tem isso lá no filme do Hitchcock, o Pacto Sinistro, né, duas pessoas de personalidade totalmente diferentes que por uma situação casual se encontram e o destino dessas pessoas fica amarrado, né? Fica amarrado, né? Aqui você até se pergunta assim, pô, o que atrairia um a ir com o outro, né? Porque só que o filme faz isso acontecer, né? De forma bem plausível, né? Você vê ali como o personagem do Vittorio Gassman meio que sente que pode se aproximar do garoto e até tem assim, talvez uma intenção de ensinar para ele alguma coisa, né? Tem uma simpatia ali. Tem uma simpatia de outra forma o personagem do Trintignant vê aquele cara como um cara meio fanfarrão mesmo, mas que tem ali algumas características que talvez ele gostaria de ter, né? Essa facilidade de falar com as mulheres, como ele tem, que ele não consegue fazer isso com a vizinha dele, né? Ele vai se soltando aos pouquinhos, do meio pro final do filme, né? Sim. Ele começa a se soltar, né? Aquela mulher que ele encontra na estação lá né? Ele já se aproxima dela e tal. Ele chega a ligar para tentar falar com aquela menina de quem ele gosta, mas enfim, você vê que é uma coisa bem acanhada. Agora, essa questão do Boom e das contradições do país, eu estava até comentando, no personagem do Bruno, você vê que é um cara que é um perdedor. Ele é um perdedor. Depois, ao longo do filme, a gente vai conhecendo um pouquinho do passado de cada um deles, principalmente quando cada um deles visita as suas famílias, né? Lá com a ex-mulher e tal, a gente vê que ele é um cara que falhou como pai, falhou como marido, falhou em negócios. Né? No entanto, ele precisa... Pegar dinheiro emprestado com a mulher, né? Com a esposa. No entanto, ele precisa se chamar de vencedor, ele precisa daquela aparência de vencedor, ter um carro esportivo que corre mais, fazer as ultrapassagens. Ele precisa ser vencedor a qualquer custo, mesmo sem ter essa bagagem, né? Essa necessidade Pô, isso é muito atual, né? Eu acho. Isso tudo é muito atual, porque a gente continua vivendo sempre essa concorrência desenfreada, essa busca do sucesso a todo custo, a aparência acima da essência. E, porra, isso nesse filme tá totalmente impregnado. É até assim, né? Apesar da gente saber que isso é comédia italiana, esse filme, inclusive, eu acho até que chega num determinado ponto que é difícil a gente ver esse filme como uma comédia, né? No máximo uma tragicomédia, né? Como, aliás, a maioria né? Não só no final, mas você vê uma amargura permeando ali alguns momentos. Não é uma daquelas comédias assim de gargalhar, né? É por isso que eu penso nele como um filme existencial. Eu acho que ele é um filme muito alinhado com o tempo dele. Essa questão dos contrastes dos personagens eu acho interessante, porque enquanto o Gassman é físico, aquela coisa do carro, aquela coisa da ultrapassagem, o menino parece que um estudante um pouco intelectual, né? Um cara que está estudando filosofia, e eu acho interessante a estrutura narrativa também, que a gente tem acesso às emoções do menino, a gente tem a narração em off dele, o pensamento dele. A gente não tem esse acesso. Exatamente, a gente não tem o acesso ao personagem do Gassman. A gente tem acesso só ao sentimento do personagem do Trintignant. Mas porque o Gassman não precisaria dessa narração, porque ele externa tudo, né? O garoto não, ele não consegue externar nada. Você vê que a gente vê ele narrando em off assim, não, agora eu vou dar uma desculpa, agora eu vou embora, não sei o quê. Aí, no segundo seguinte, ele fala pro cara, não, tudo bem, vamos sim. Ele não consegue. Não consegue enganar o cara, né? Falar uma mentira. Ele não consegue, né? Mas isso que você falou faz sentido ali, principalmente tem um momento ali, né, que ele... até fazendo esse papel de tutor e incentivando ele a falar com a Valéria, que é a vizinha dele, né? Acho que é o primeiro momento que cai aquela máscara, né, do personagem do Bruno, né, do Gassman, que ele fala assim, você quando chegar em casa você liga para essa sua vizinha, porque senão você vai acabar que nem eu, um cara sem família. Sim. É verdade. Então ele mostra ali como a vida dele é solitária, apesar daquela máscara de bom vivan, né? Exato. E porque o garoto, né, que o personagem do Trintignant faz muito bem,
ele é um cara que, pelo menos o que leva a entender é o que ele é aquele garoto estudante que mudou para uma cidade grande para estudar, longe da família, é um cara reprimido, de certa forma, que não tem essa vida física, e quando ele encontra aquela janela aberta, né, a presença do outro, ele agarra. Mas tem uma coisa interessante, uma frase que eu acho muito interessante, que eu revi o filme recentemente para o podcast aqui, que me marcou muito, né, um diálogo entre o Trintignant e o Gasman no carro, quando o mais jovem, né, o Trintignant, fala para o outro assim, eu tenho a impressão de ter mais facilidade de ter amigos quando os desconhecidos, né? Eu tenho uma afinidade maior pelos desconhecidos do que pelas pessoas que eu conheço. Algo assim, ele diz, eu não me lembro exatamente o que. E isso eu acho que diz muito sobre o filme, né? Essa vontade de se jogar, essa vontade de viver, essa vontade de sair para o mundo que ele não conseguia. Pois é, esse filme, eu acho que é um filme que ele vai crescendo quando você revê, porque você presta atenção em mais detalhes. Ele tem muitos detalhes que são colocados assim visualmente, coisas bem rapidinhas. E aí quando ele visita lá os tios, ele tinha lembranças da infância, de um ambiente legal e tal, a paixão pela tia mais velha, não sei o quê. E aí o Gasman derruba todas as lembranças boas. Aquela sequência ali, ele toca o zaralho naquela casa ali, né? Porque ele chega já botando a mão lá nas costas do tio, já vai cantando a tia dele. Ele já na hora mata lá que o empregado lá, o Occhio é Pinóquio. Não, já é isso. Aliás, já essa fala é um dos casos em que o cara é homossexual, já diz pra ele que possivelmente o primo dele é um filho bastardo de um outro cara que tá lá, não é nem do tio. Ele sacou tudo ali, né? Esse negócio do Occhio Fino, Finóquio, é uma daquelas casas em que a legenda, a tradução, perde o sentido, porque você chama alguém de gay, homossexual italiano é Finóquio. Então tem um trocadilho. O nome do apelido, sei lá, do caseiro é Occhio Fino. Tá. Seria olho fino. Só que ele falou, não percebeu? Olho fino, inverte, Finóquio. Que aí então é bem na cara assim o trocadilho, né? Mas aí se perde um pouco na legenda. Mas e aquela situação, né, do filme. Agora é interessante quando ele mais numa dessas narrações aí em off, ali sentado naquele sofazinho lá vendo o primo, né? Ele fala assim, poxa, grande merda, né? O que eu quero? Eu quero estudar para ter uma esposa que nem essa esposa dele, que não abre a boca só para falar assim. Aí ele começa a ver que talvez esteja realmente indo pelo caminho errado, como o Bruno está dizendo para ele, né? Pois eu acho que a ideia do filme essa tomada de consciência colocar em conflito essas. Eu acho que a expectativa que a sociedade tem com aquele indivíduo ali, né? Então ele tem que ser o garoto que vai estudar, vai conseguir o emprego dele, vai casar direitinho, né, vai constituir a família e, né, dentro daqueles padrões que, vamos dizer assim, a sociedade espera que as pessoas tenham, né? E do outro lado você tem um cara que já é mais vivido, já é mais velho, já passou por aquilo ali, e parece que está num momento, né, de desilusão, porque também abandonou aquilo, né? Isso aqui é que eu achei curioso, que eu fiquei refletindo, quer dizer, um está numa posição que não está satisfeito e quer estar na posição do outro. E o outro se arrepende de estar nessa posição porque abdicou o que deveria ter feito, entendeu? O que o outro faria. Se é que eu estou me fazendo entender. Quer dizer, os dois estão em posições de insatisfeitos, né? Apesar de terem vidas opostas, assim, parece que vão traçar caminhos opostos. Concordo. Esse filme ele ficou por um bom tempo aí bem ofuscado, assim, não se falava dele. Eu acho até, sinceramente, que esse filme ele ganhou um fôlego novo quando ele foi lançado há uns 15 anos aí, eu acho, já pela Criterion. E teve, se não me engano, alguma participação do Scorsese nisso também, no resgate desse filme. Porque esse filme ficou um bom tempo. Agora,
uma explicação bem óbvia para isso é o seguinte, né? Se você pegar ali o período onde esse filme foi feito, vamos botar ali de 60 a 63, por exemplo, a quantidade de obras-primas de diretores, né, desses do primeiro escalão ali, pô, você tem lá Dolce Vita, 8,5, Rocco e seus irmãos, Leopardo, o De Sica fazendo ainda Duas Mulheres, a trilogia do Antonioni, e você tem gente nova começando a filmar seus primeiros filmes, né, o Staviani, o Pasolini, o Olmi, o Bertolucci, quer dizer... O próprio Ettore Scola, que escreve o roteiro aqui também, logo faria sua estreia na direção também, logo depois, 64, né? Exatamente. E fora que, assim, mundialmente, eu acho que 62 foi um dos melhores anos do cinema, assim, pois cara. É. Então esse filme está cercado de obras-primas e todos filmes ditos sérios, né? São filmes, inclusive, que se você for ver, tirando talvez ali o Leopardo, né, que já é um filme mais de época e tal, mas são todos filmes, e 8,5 também, que já é um mundo à parte, né? Mas são todos filmes que tematicamente podem estar muito bem colocados assim como a mesma temática, a temática do boom econômico, a temática do homem, a temática existencial, a temática do homem que não se encontra no meio dessas mudanças todas do tempo, mas só que lá tem um tom cômico, né? Lá tem um tom menos autoral, dito sério, e então esse filme ficou realmente esquecido, né? O Dino Risi, até mesmo dentre esses diretores da comédia italiana, talvez ele nunca tenha sido um cara assim muito bem considerado, até porque também ele foi um cara que começou um pouco antes, começou nos anos 50 a dirigir um outro tipo de comédia que meio que precedeu essa que é a comédia italiana, que era umas comédias bem assim, dá pra dizer, pueris, bobinhas, né? Várias séries, Pobres Mais Belas, coisas assim, que é o que eles chamam de neorrealismo rosa, né? Que está no mesmo universo, né, de pobreza e tal, mas sem tocar naqueles temas tristes ali, mas partindo para as comédiazinhas românticas leves. E esse pessoal foi muito acusado até assim de vocês ajudaram a enterrar o neorrealismo, que era uma coisa importante, séria. Deturparam a temática do neorrealismo. Então ele já sempre teve uma certa um negócio assim com ele, assim, né, uma prevenção. E também porque depois, né, como todo esse pessoal da comédia, quando entra nos anos 70, aí já tem que começar a enveredar muito pro filme muito sexualizado e tal, que é o que o público queria ver também na época, né? Aí entram filmes muito... Então ele ficou sempre meio à parte, né? Eu não sou um grande conhecedor da carreira do Dino Risi, eu não vi muitos filmes dele, eu vi alguns filmes dele, mas eu sei que, eu acho que, pode me corrigir aqui se estiver enganado, Alexandre, ele também fez uns filmes mais tarde com pitadas de erotismo, teve alguma coisa assim, não teve? Fez sim. Tem um que eu vi esses dias chamado Sexo Louco, que é mais um desses filmes com dezenas de episódios curtos, mas cara, é pornô muito engraçado. chanchada italiana. Não chega a ser, não é pornô chanchada, é comédia, mas só que uma comédia que daí já, vamos dizer, ela já fica dissociada um pouco desse contexto social, mais sério. Talvez até dê para dizer que continua numa questão social, afinal de contas a questão da liberação sexual fazia parte da pauta social do final dos anos 60, anos 70, né? A mudança dos costumes e tudo mais. O público queria ver isso. Então você fazer uma comédia fazendo ironia com questões relativas à sexualidade também fazia parte. Não, pelo menos os que eu vi não chega a ser nada de porno chanchada, mas tem todo um erotismo e tal. Agora, um negócio interessante nesse filme, quando ele começa, né? A abertura do filme, a gente vê o Gassman no seu carrinho lá rodando pelas ruas desertas de Roma, né? E aquilo ali ele teve que filmar exatamente no dia certo, que é o dia 15 de agosto, que para quem não sabe, é um feriado nacional na Itália, que é o Ferragosto, tem um nome. Isso aí é coisa, inclusive, antiquíssima já, não sei se da Idade Média, lá da época do Renascimento. É algo que daria para mal comparar como se fosse o nosso Carnaval, ou talvez o nosso Ano Novo. Acho que é mais pro Carnaval.
no sentido de que não é somente esse dia, os dias em torno, ali 2 dias antes, 2 depois, que para tudo e todo mundo vai para sua praia, vai para o seu campo. Então você vê aquela loucura de pessoas se deslocando, e tem outros filmes que abordam isso, aquela coisa das praias lotadas, aquele desespero de aproveitar ao máximo. E então realmente a cidade fica com as ruas vazias, o comércio fecha e tal. E ele tinha que filmar naquele dia que as ruas estavam vazias mesmo, né? Então tem essa questão que quando ele vai fazer eles vão fazer esse giro, né? Eles encontram vários lugares lotados de gente se divertindo também, né? Qualquer parada na estrada que eles fazem tem gente dançando e aí entra uma questão de um retrato muito legal que ele faz, né? E pelo que eu vi, assim, o Gene Hays, eu acho que era o ponto forte dele, fazer quase um registro documental mesmo daquele momento, né? Você vê muita música com influência americana, aquela questão do twist, você vê toda uma questão que grita mesmo a necessidade dessa transformação, né? Inclusive com algumas ironias, né? Você vê, por exemplo, a máquina de cigarro que não funciona, né? O cara vai na máquina lá e não funciona, quer dizer, é uma coisa moderna, mas que não dá certo também, né? Você vê o caminhão que vira na estrada, o que ele está levando aquele caminhão? Geladeira, que é mais um desses itens que num país que passa por uma situação como a Itália passou, de pobreza e depois um desenvolvimento rápido, em 15 anos, por exemplo, tanto a quantidade de veículos ela passou de 200 mil para 6 milhões, uma coisa absurda, né? Que não estava preparado, e também os bens, né, eletrodomésticos, essas coisas todas. Então você vê um caminhão de geladeira virado na estrada, não é de graça, né? Para a gente ver sinais assim das consequências maléficas desse desenvolvimento muito rápido, assim, como se fosse tornar isso um pouco mais visual, né? Mas então tem uma série de nuances que a gente vai pegando melhor quando rever esse filme. É um desses filmes assim muito eu acho muito ricos assim de detalhes e tal, né? Sim. Mas vamos deixar a parte de spoiler para o final. E só falar o óbvio, né? Tem muitos diretores que têm aquele seu alter ego, né? A gente sempre fala do Fellini em relação ao Mastroianni e tal. Nesse caso, Dino Risi, ele viu no Gasman, e ele falava isso expressamente, né? O Gasman sou eu nos filmes, né? Fez cerca de 20 filmes com ele, começando em 1960, e meio que deu uma sobrevida para o Gasman, né? Porque o Gasman ele já tinha tido um primeiro ciclo, ele fez alguns filmes de sucesso na Itália, foi para os Estados Unidos, não emplacou lá, fez um monte de filme, você vê, eu acho que ele está no Guerra e Paz, né? Se eu não me engano. E vários outros. Tinha desistido dos Estados Unidos, voltou para fazer o que ele gostava mesmo, que era o teatro. Ele era consagradíssimo no teatro. E aí, né? O Dino Risi chama para fazer um filme que, inclusive, é um filme cujo título virou meio que o apelido dele, né? Il Mattatore, de 1960, que está naquela caixinha de obras-primas da comédia também, Il Mattatore, e virou meio que o apelido dele, né? Certo. Agora, só uma coisa, você falou do roteiro do Escola, também participou, o Dino Risi. O Risi contava, né? Eu não sei o quanto de verdade tem isso, que esse roteiro, de certa forma, teve origem também em 2 viagens que ele fez de carro, né? Tinha um produtor meio maluco lá dele, nos anos 40, quando ele fazia uns documentários, e o cara, um belo dia, chamou ele para dar um pulo ali na cidadezinha lá, tal, já, sei lá, uns 100 quilômetros. Aí, chegando lá, o cara resolveu comprar cigarro na Suíça. Daí a pouco os caras chegaram lá em Liechtenstein, lá no meio da Europa, e conseguiu, e o cara usou um crachá o crachá do sistema de transporte, o tipo passe ali, né, que ele tinha,
como se fosse uma credencial de jornalista lá em Liechtenstein, conseguiu ser convidado para um jantar pelo príncipe de Liechtenstein. Ou seja, bem aquelas coisas assim de Bruno Cortona mesmo, né? Mas é por aí. Vamos deixar o final então para depois, e agora eu quero ouvir um pouquinho sobre um faroeste aí. Isso, é o meu filme, né? Um filme lançado em 66. Sei que nem todo mundo gostou, mas o filme chamado O Tiro Certo aqui no Brasil, ou Disparo para Matar, já vi com esse título também, em inglês original, The Shooting, um filme dirigido pelo Monte Hellman. Eu nem acho o melhor filme dele, eu prefiro Corrida Sem Fim, né? O Two Lane Blacktop, que ele fez 5 anos depois, né? Que lançou 5 anos depois. Mas eu acho esse filme aqui interessante, entre outras razões, por ser uma espécie de precursor ali da nova Hollywood, né? A gente acabou de contar um pouco dessa história ali quando a gente gravou com o William o episódio sobre Bonnie and Clyde, né? Que é um marco de início da nova Hollywood em 68. Mas esse filme aqui, ele de certa forma, ele já está ali dialogando ali com alguns elementos da Nouvelle Vague, ele tem uma aproximação ali com o cinema do Antonioni, de alguma forma, e eu acho que sim, gosto bastante do filme. A segunda vez que eu vi, a primeira já me impressionou. É um roteiro muito simples, como é também um outro filme que o Monte Hellman faz com Jack Nicholson. Quase que ali em 6 semanas eles fazem 2 filmes. Mesmo ano, né? Num período de 1 ano eles fazem 4 filmes. A Vingança de um Pistoleiro. Né? Mas esse segundo é A Vingança de um Pistoleiro. Muito bom também. Que é o Ride in the Whirlwind, que é um roteiro ainda mais simples. Né? Esse eu não vi ainda. Mas esse filme aqui, assim, eu acho que não deve ser visto. Se você for correr atrás de ver um western clássico, se você for nessa expectativa, você vai se decepcionar. Porque apesar dele ter ali o background do oeste, do oeste, né? Apesar dele ter alguns elementos do faroeste que geralmente aparecem, né, em alguns filmes, como A Vingança, é muito forte aqui, né, na trama, tem um pistoleiro ali misterioso e tal, só que ele leva para um outro lado, né? Aí também falando um pouco o que o Rafael falou pro Il Sorpasso, ele é também um filme de caráter existencial, assim, né? Ainda mais no final ali, né? Mas o que vocês acharam do filme? Eu acho que o Rafael gosta, o Alexandre fica no meio do caminho. Nossa, eu adoro esse filme. Eu vi uma sessão dele. E depois, na sequência, eu vi o outro que ele fez com o Jack Nicholson, que você citou aqui, é o Vingança de um Pistoleiro. Eu acho que são filmes irmãos, eu acho que são filmes que se conversam bem, mas eu acho este ainda superior. Eu acho The Shooting, né? The Shooting. Eu acho superior ao outro, ainda que o outro também seja muito bom. E aqui eu acho que ele faz uma espécie de um faroeste contemplativo no final, um faroeste que pede uma paciência maior, não é, como você disse, aquele típico faroeste clássico, né? E com poucos recursos, né? Um trabalho de fotografia incrível que o filme tem. E tem aquela atriz, né? Eu me lembro bem, a Millie Perkins. Millie Perkins, isso. Que é a Anne Frank. Anne Frank, exatamente, é a Anne Frank. E aqui um papel também super misterioso, né? O filme que trabalha muito com essas encaradas, né? Esses closes no final, e o Jack Nicholson também fazendo um personagem contido, muito diferente. A gente está sempre acostumado a ver o Jack Nicholson naquela coisa do overacting, né? Aquela coisa explosiva que o Jack Nicholson tem, essa característica, e aqui ele fazendo um papel extremamente contido, aquele pistoleiro usando roupa preta, né? O típico matador. Eu acho fantástico o filme, eu adoro esse filme. É um filme curto, né? Um filme curtinho, mas que tem 1h20, né? É realmente um The Shooting mesmo, né? É um tiro curto, né?
Mas é um filme incrível, eu acho muito interessante. Eu acho que o Monte Hellman, concordo com você, Fred, eu acho que o melhor filme dele realmente é o Corrida. O Corrida é espetacular. Corrida Sem Fim, né? Corrida Sem Fim, um filme espetacular. Depois ele fez um que eu gosto muito também, que é o Galo de Briga, com o Warren Oates. É um filme excelente também com o Warren Oates, que era um ator fetiche dele também, que trabalhou no Corrida Sem Fim com ele, que também era um ator muito conhecido pelos filmes do Peckinpah, né? O Warren Oates, ele teve um momento ali no final dos anos 60 e anos 70 que ele era uma figura presente, né? Tá em grandes filmes ali, ele tá no Calor da Noite, ele tá no Traga Minha Cabeça, Alfredo Garcia, né? Do Peckinpah, né? Era o ator favorito do Peckinpah, pelo que eu sei, era o ator favorito. Ele tá no Wild Bunch também, não tá? Também, exatamente. Sim. E ele tá no The Shooting também, se eu não tô enganado, não tá? Não, no The Shooting aqui tá. Tá, né? Ele é o... exatamente. Ele é o personagem principal. Exatamente. Isso aí. Os gêmeos, não. Opa. Calma. Então, já que você falou que eu não gostei, não diria isso. Só para explicar o que você mandou no WhatsApp assim, você vai ter que me explicar por que você indicou esse filme. Não, mas aí foi mais uma provocação. Sim. Eu não tinha visto, eu vi agora pro episódio. Acho que realmente eu esperei erradamente, né, que um faroeste mais tradicional clássico. E me enganei, e aí demanda um esforço maior assim, mas não, longe de achar um filme ruim, muito pelo contrário, mas é um filme que eu quero rever. E assim, eu achei o final muito bom. Então. E diferente, mas um final típico, é um filme tá muito mais associado à nova Hollywood do que a faroeste, se você for pensar. Então é uma questão de você entender nesse outro contexto. Eu sempre falo, cara, eu não tenho vergonha. Tem gente que fala assim, não, peraí, você tem que ficar me explicando alguma coisa ou lendo para você gostar de um filme, é porque o filme não é bom. Eu não concordo com isso, respeito quem acha assim, mas eu não me furto a tentar entender o contexto, produtivo, o contexto da época, e até tentar conhecer mais o jeito daquele diretor, né? O cinema daquele diretor. Né? Porque, a gente tem que... A gente faz isso com outras artes, por que a gente não pode fazer com o cinema? O seguinte, você vai ver uma... Desculpa, só concluir. Você vai ver uma obra de um pintor, por exemplo, você nunca... uma pintura, você não analisa aquilo isoladamente, uma pintura não me interessa, não, você vai ver, esse cara pintou isso, pintou naquela época com a técnica tal, não sei o que, a vida do cara era assim, era assada, ele pintou isso sob encomenda de um príncipe, não, ele pintou isso, então aquilo tudo compõe a apreciação, por que não no cinema, né? Eu acho que sempre assim, no cinema, se você for com uma única informação, que é a seguinte, o filme, ele está sempre dizendo alguma coisa sobre a época em que ele foi feito. Então você não precisa saber o que ele está dizendo sobre aquela época, mas você pode tentar aprender através do filme. Então você vê um filme que é feito dessa forma, né, que até tem uns elementos ali que parecem, né, uma coisa de road movie também, no sentido de que é uma trajetória que alguns personagens estão fazendo com um objetivo lá, né? Um deles tem um objetivo que a gente não sabe direito o que é, mas a gente desconfia, né? Porque tem isso também. O filme é feito de uma forma que aí é a meu gosto, que é o seguinte, ele não te dá muita explicação das coisas que vão acontecendo, né? Ele não tem muito diálogo explicativo. Depois no spoiler a gente pode comentar um que é muito claro, que ele só um momento ele deixa a gente perceber uma coisa que depois no final ele vai revelar. Você não entende direito o que aquela mulher que chega naquele acampamento, né, naquele acampamento dos mineiros ali, o que ela está fazendo, porque ela chega a pé, sem cavalo, ela não quer revelar o nome dela, ela fica
dando volta para não dizer o nome, né? Eles ficam às vezes perguntando e ela não se apresenta, e você não sabe qual é o nome dela até o final do filme. Ela está acompanhada de um cara que você percebe que é um pistoleiro, mas não sabe o que está fazendo com ela, né? E você aos poucos começa a descobrir a partir do momento que o personagem do Warren Oates vai percebendo também, né? Ele vai inserindo algumas informações nas conversas que ele tem lá com outro personagem, com o Collie, que é um garoto meio abobado ali, né? Um cara meio infantil ali, um adulto, mas é meio infantil às vezes. E aí você vai descobrindo o que pode ser que aquela mulher está procurando, porque a princípio, né, a gente só sabe, tem uma informação também muito difusa assim, a respeito de um incidente que aconteceu em outra cidade, que é só relatado pra gente, a gente não vê, né, em que teria morrido uma criança numa confusão com esses mineiros, e que um desses mineiros, que supostamente é irmão do personagem do Oates, ele fugiu. E o outro decidiu ficar. E esse outro que decidiu ficar acabou sendo morto logo no início do filme, né? Então não estou dando spoiler nenhum. Mas o filme não busca essa coisa de te explicar tudo, né? Então eu acho que essa aura de mistério que ele vai criando ali ao longo daquela jornada para uma outra cidade, né? Porque os dois estão escoltando a mulher para outra cidade. Aquilo funciona muito bem. De certa forma, quando eu falei que ele às vezes conversa assim com o filme do Antonioni, ele me lembra um pouco o clima do Aventura, né? Que também é um filme que se passa assim numa localidade remota. Aqui é um deserto, né? Tem uma pessoa ali que está desaparecida, no caso do Aventura. Aqui a gente tem um personagem que fugiu e a gente não sabe onde ele está. E tem essa sensação também de mistério ali, né? O que aconteceu com aquela mulher no filme do Antonioni, né? Aqui é o que vai acontecer, né? Quando aquela mulher chegar no destino dela. Mas realmente me convenceu dessa comparação. não, pensando, é sério. Você sabe que esse filme, que esse filme, quem adora esse filme, também o outro, né? Os dois aí, essa dupla de filmes do Mont Hellman, é o Tarantino. O Tarantino é um adorador. E é engraçado porque ele gosta mais do outro, que me fugiu de novo o nome agora da cabeça, A Vingança do Pistoleiro. Ele gosta mais da Vingança do Pistoleiro do que o The Shooting. É interessante porque, né? o Monte Hellman, ele ia dirigir o Cães de Aluguel. Sabia? E aí o Tarantino pediu para ele produzir o filme, para ele conseguir o dinheiro para fazer o filme, né? Que é algo que depois o Monte Hellman se arrependeu, né? Por causa do trabalho, não por causa do resultado do filme, mas pelo trabalho que deu fazer aquilo ali, né? Mas é interessante, e é interessante ver como esse filme foi feito, né? Porque quando eu falei lá que ele é meio que uma precursor da nova Hollywood, também porque ele está associado para um cara que foi muito importante para a gênese dessa nova Hollywood, que é o Roger Corman. Exatamente. Né? O Roger Corman é um cara que, na época dele, ele abraçava esses... Ele produz o filme, potenciais talentos, né? Exatamente. Ele produzia filmes para esses caras. Então, ele botou o Jack Nicholson embaixo da asa dele lá, e o Jack Nicholson que começou acho que o Jack Nicholson fez muita série de TV, né? Mas depois começou a fazer filmes e ganhar destaque quando ele começou a fazer filmes pro Corman. E nesse período de um ano, o Roger Corman, que também deu chance ao Monte Hellman, ele colocou os dois para fazer 2 filmes anteriores nas Filipinas, ali em 64. Em 65, em 6 semanas, ele fez esses 2 filmes. O The Shooting e o Vingança de um Pistoleiro, né? E eles fizeram, como o Rafael falou, um filme muito... com orçamento baixíssimo. Para você ter uma ideia, o orçamento tinha $75 mil disponíveis. Tinha uma cláusula contratual que, se eles rompessem esse valor, eles iam pagar do próprio bolso. Então é uma coisa que acabou que o Jack Nicholson foi produzir o filme a pedido do Monte Hellman, mas o Monte Hellman depois ele se
arrependeu de ter feito esse pedido pro Jack Nicholson, porque o Jack Nicholson se mostrou um cara muito chato e criqui a respeito do orçamento. Então ficava controlando aquele orçamento. Eu acho que também porque, se estourasse o orçamento, ele ia pagar do bolso dele, né, cara? Ele ia se ferrar se aquilo passasse de $75 mil. Mas acabou que o Jack Nicholson fez o roteiro que depois virou Vingança de um Pistoleiro, e o Monty Hellman pegou uma conhecida dele, que é uma moça chamada Carol Eastman, para fazer o roteiro desse aqui, do The Shooting. E essa mulher, depois ela escreveu o filme que foi o primeiro filme de mais destaque ali do Jack Nicholson como ator, né? Que é aquele Five Easy Pieces, né? Cada um vive como quer. Isso, Cada um vive como quer, que é um filme do Bob Raffles. Exato. Né? É um filmaço também, é um filme bem interessante, da Nova Hollywood. Mas nesse filme aqui, ele faz esse pistoleiro aí e produz o filme, né? O filme tem umas curiosidades, Alexandre, você que gosta de locação. O filme foi feito num lugar chamado... sim, um rancho, né? O rancho um Kanab, em Utah. Eu até fui procurar onde é que era isso aí. Só que você não vai encontrar as locações mesmo, não tem porque mais, em 66 eles acabaram de construir uma represa ali do Colorado, e justamente o local que eles usaram para as locações do filme virou o lago da represa. Então tá tudo embaixo d'água. Tu vai ter que pegar um mergulhador ali e ir lá para baixo para visitar. Eu acho legal saber, só para conhecer, assim. É interessante. E é um filme que eu acho que, como vai ser o próximo filme aí do Rafael, né? Ele foi um filme que não foi lançado a princípio não foi lançado nos cinemas, né? Ele foi lançado primeiro na televisão. Ele teve um problema sério de distribuição fora dos Estados Unidos, porque eles venderam os direitos autorais para distribuir lá fora por uma empresa francesa, e essa empresa logo em seguida quebrou. E o filme ficou preso quase que 2 anos na França sem poder ser distribuído. E aí sim, quando eles conseguiram os direitos de volta, eles conseguiram lançar, inclusive em Cannes, como um filme fora de competição, né? Então apareceu lá numa mostra de Cannes e o filme recebeu boas críticas, e depois é que ele conseguiu um lançamento aqui nos Estados Unidos, porque um distribuidor resolveu comprar, né? Anos mais tarde, né? Depois que o Jack Nicholson começou a ser um ator mais famoso, que ele não era na época, aí o cara resolveu comprar para lançar o filme no cinema, né? Porque aí tinha o Jack Nicholson e ia chamar a atenção, né? Exatamente. Que o Jack Nicholson ele vai estourar com o Sem Destino, né? Acho que é o filme que... que ainda ele faz um coadjuvante. Um coadjuvante, né? Um coadjuvante. Aliás, você falou uma coisa, você falou do Sem Destino, eu lembrei que o senhor Dennis Hopper, ele falou, tá, que ele viu e foi influenciado pelo Sorpasso ao escrever o Easy Rider. Olha que legal. Que é também um clássico. Essa informação vem em várias fontes. Só tinha esquecido de falar, agora que vocês falaram do Easy Rider, eu lembrei. E que é um clássico filme de road movie também. Verdade. Um clássico road movie também, né? E a sua maneira também contém todo o existencialismo também, né? Também, de uma outra época, de uma outra cultura. Tem tudo a ver também, né? Com a Nova Hollywood, nessas questões aí, essa contestação, né, do status quo da época, né, esse sentimento de rebeldia, de fazer um negócio diferente. E eu acho que gera esse tipo de filme, como é o The Shooting, né, o Disparo para Matar, vamos lá chamar assim, que é essa questão às vezes de revisionista, né, de gêneros, né. Aqui ele está se apropriando do western para fazer uma outra leitura do gênero, como a gente falou, e com umas coisas interessantes. O Rafael falou da fotografia, né, que é bonita ali algumas vezes. O orçamento era tão reduzido que o filme foi inteiramente feito com luz natural. Eles não tiveram grana para alugar equipamento de luz.
Então o diretor de fotografia, que é um cara chamado Gregory Sandor, fez o filme todo utilizando luz natural. E a gente vê que isso é possível fazer ali, porque ele está filmando no deserto e não tem cena noturna, né? O máximo que tem, se vocês vão lembrar, é umas cenas que passam ali meio que no final do dia e que você percebe que a iluminação está um pouco diferente, né? A luz já deu uma caída, mas tudo feito com luz natural. E só para terminar, eu acho que o filme tem umas questões de montagem que eu acho muito interessante e que também dialogam aí com a Nouvelle Vague, que ele faz, eu não sei se vocês repararam isso, ele muitas vezes ele faz um plano e contraplano de sequências diferentes. Então, tipo, ele pega o final de uma sequência e é um plano de uma pessoa que está conversando com outra. E o contraplano, quando você vai ver, é um contraplano que é em uma outra sequência. Eles já estão num ponto avançado da trama. Já se passou um tempo. Né? Passa por cima de algumas convenções. E aí ele te engana. Você acha que o contraplano, a pessoa que está no contraplano está respondendo a pessoa que estava no plano, só que não, já está falando outra coisa. Entendi. Um recurso para marcar uma passagem do tempo e ao mesmo tempo não ser muito abrupto, né? Mas na verdade acaba sendo, porque ele faz um corte seco, né? Um plano e contraplano mesmo. Você não percebe no momento que passou o tempo, mas depois você vê que passou, porque o plano seguinte já te revela que eles estão em outro lugar, falando de outras coisas, entendeu? Certo. Tem uma montagem interessante no filme também. E tem um final, né, que a gente pode comentar depois, que eu acho que é um final que você pode interpretar de uma forma assim, muito realista, ou então você pode interpretar de uma forma surrealista. Mas a gente discute depois. Vamos pro terceiro. Vamos então lá. Aí, que é o teu, né? Exatamente. Rafael. O filme, o título original é The Long Good Friday, e o filme se passa em praticamente 3 dias. A gente está falando aí de um feriado também, assim como no caso do filme do Alexandre, né, que se passa no feriado. Esse também se passa na Sexta-feira Santa, né? A história ela começa na Sexta-feira Santa, e o filme no Brasil chama-se tem um título. Tem dois títulos, né? Exatamente. A Noite do Terror, que é o título, inclusive, que está no IMDb, e o título Caçada na Noite, que é um título idiota também, né? Porque os dois, né? Os dois, A Noite do Terror, né? Parece que não tem nada a ver, né? Caçada na Noite, como se o filme se passasse à noite, não tem nada a ver. Eu achei os dois bem esquisitos, essa necessidade de colocar noite. Pois é. Mas é um filmaço, é um filme que ficou por muito tempo pouco lembrado, era um filme pouco recordado. Eu não conheci. Pois é, e a primeira vez que eu tive contato com esse título, The Long Good Friday, eu não sabia nem como chamava no Brasil, foi vendo uma lista do British Film Institute, o Instituto de Filmes Britânicos, que colocou esse filme entre os 100 maiores filmes feitos na Inglaterra, né, no Reino Unido. Olha só. E eu me chamou a atenção, falei, poxa, que filme que é esse, né? Não me lembro em que posição que estava, mas era uma boa posição, acho que estava entre os 30 ou 40 primeiros filmes. E eu falei, poxa, mas que filme é esse, né? E fui pesquisando ali, pesquisando aqui, nunca havia encontrado o filme. E aí, eis que na internet da vida, há alguns anos, eu acabei encontrando o filme e assisti. Isso antes de ser lançado em DVD no Brasil. Hoje ele já foi lançado em DVD. E é um filme de máfia, né? Dá pra gente definir, né, esse filme como um filme de máfia. Mas eu acho que ele é um filme diferente de muitos filmes de máfia que mostram a ascensão de um império, né? A consolidação de um personagem e a consolidação de um império, né? Se a gente pensar, por exemplo, no clássico Poderoso Chefão, que é basicamente sobre isso, né? Aqui é o oposto, né? É o filme sobre a queda do império, né? A queda de um mafioso, e isso vai acontecer em poucos dias. E eu acho muito interessante essa ideia de começar numa Sexta-feira Santa, né? Porque a questão religiosa, ela passa a todo momento pelo filme. A gente tem a questão religiosa em vários momentos. O filme começa numa Sexta-feira Santa, depois a gente vai ter uma situação
que eu não quero dar muito spoiler aqui também, a gente vai ter um segundo momento para falar disso, mas que uma pessoa é praticamente crucificada, né? Ela tem as mãos marteladas no filme. Tem aquele momento em que o Bob Hoskins, que é o protagonista, ele vai chamar o seu amigo de Judas, né? Que tem uma espécie de traição ali entre eles. Então essa questão religiosa, ela está passando o tempo todo pelo filme. E o protagonista, o Hoskins, que é um baita ator, né? Um grande ator, e aqui talvez um dos seus personagens mais marcantes. Acho que foi, né? A grande guinada dele, né? A grande guinada, exatamente. E depois o Mona Lisa consolidou ele, né? Porque o Mona Lisa, que é um filme que também é do mesmo estúdio, né? Vou falar daqui a pouquinho da The Handmaid Films, mas o Mona Lisa deu uma indicação ao Oscar a ele e tal. Mas aqui eu acho que ele é perfeito para esse papel, porque ele é aquele baixinho explosivo, baixinho estourado. É o melhor estilo James Cagney ou exatamente, exatamente. Robinson, né? Melhor estilo James Cagney, exatamente. E ele tá vivendo esses dias infernais aí que ele tá assistindo. Vou fazer só um comentário. Vamos lá. É que, assim, eu também não tinha visto esse filme, já conheci ele de nome, porque ele tinha saído em DVD no Brasil, e também por ter visto lá um documentário sobre a Handmaid lá, que você vai comentar sobre ela depois. Então já me chamou a atenção, né? E me pareceu bem interessante, tal. Até tem a Helen Mirren também, né? Início de carreira, eu acho que é o primeiro filme dela, praticamente, ou o primeiro, alguma coisa assim. Mas eu não vou dizer que eu vou discordar, não se trata de discordar do que você falou, mas eu vejo um pouco ainda esse personagem do Harold Shand ali, que é o Bob Hoskins. Primeiro que, assim, ele me dá a impressão de que ainda não é o bambambam da coisa, que ele é meio que assim, um líder local e tal, sim, que ainda está precisando lidar com forças acima dele, né? E ele está querendo, eu acho que ele ainda está se afirmando, e ele está querendo está passando por um processo que a gente viu no Poderoso Chefão também, que é aquela, principalmente depois lá com o Michael, né? Que é aquela coisa de legitimar, né? De legitimar a família, né? Através de negócios não mais criminosos, e sim empresariais, de investir lá na reforma das docas ali, visando ali um desenvolvimento da região, já pensando na candidatura para a cidade olímpica 8 anos depois. Ele chega a falar isso naquele discurso dele, né? Então ele ainda está meio que tentando se... Mas eu vejo... Mas eu vejo um pouco diferente. Posso botar a colher aí na história? Eu vejo um pouco diferente. Eu acho que ele é consolidado, né, naquele mundinho dele. O que me parece é que eu vou fazer uma viagem, uma conexão que talvez não pareça que não tem nada a ver, mas com o Leopardo, por exemplo, do Visconti. Me parece que é um filme que está tratando uma situação semelhante de uma mudança, né, naquele submundo ali, que agora está aparecendo um elemento novo, que é o elemento do IRA, que é uma organização criminosa que não mais tem as mesmas motivações da organização criminosa dele, né, que é o lucro, que é, né, o grana mesmo. Motivações políticas, né? Isso, enquanto que o IRA tem as motivações políticas dele. E é um grupo muito mais forte, é uma entidade muito mais forte do que ele consegue perceber. Tanto é que tem um momento que... Não posso revelar muito também, senão a gente tem que deixar isso pro spoiler, mas tem um momento que alguém alerta ele que, cara, não adianta você eliminar esse cara. Porque vai aparecer outros. Vão aparecer outros, porque eles são uma entidade. A questão ideológica, né, eu acho. Ele passa por uma questão de ele vê o império dele como um mercado, né, como uma... Eu entendo dessa forma. Eu acho que ele tá consolidado, mas ele está tentando dar um passo ainda maior. Ele quer se tornar um homem de negócios, ele quer se tornar um homem respeitado. Ele não quer não ser apenas um mafioso que faz negócios no submundo, né? Ele quer aparecer de uma outra forma, e aqueles dias são cruciais, porque é o momento em que ele está recebendo um grande investidor americano
para fazer um grande negócio, né? Que é a construção ali de uma área que dá a entender, inclusive dentro do barco a gente tem ali aquela maquete que ele está querendo construir algumas coisas ali para já pensando no lucro que ele vai ter à frente com a questão das Olimpíadas também. Então você vê que é um cara que ele acredita nessa pujança financeira daquele momento. Ele é um cara patriota, porque ele fala da Inglaterra com uma certa grandeza, inclusive não queria dar esse spoiler também, mas depois a gente percebe que tem esse confronto Estados Unidos e Inglaterra ali, que ele faz questão de jogar os americanos para baixo, né, de colocar os americanos no chinelo. Então tem essa, como que eu posso dizer, esse instinto, essa ideia de grandeza dentro desse personagem, essa coisa de que, poxa, eu estou fazendo um grande negócio aqui e eu vou mudar o rumo dessa minha nação, ainda que ele seja um criminoso. Então eu vejo isso, eu vejo uma espécie de uma tentativa de mudar ali, de dar uma guinada. Mas eu acho, Alexandre, que ele é, sim, um cara já estabelecido, e eu acho que isso fica claro no momento em que ele manda prender os caras e pendura os caras de ponta cabeça. Aquela cena ali. Aquela cena é pesada. Você vê o poder que ele tem, né? Ele consegue juntar várias pessoas e ele mostra que ele é o cara que, teoricamente, entre os bandidos, ele é quem manda no espaço. Eu acho realmente que vocês têm razão, talvez até não me expressei mal, não era exatamente. Ele talvez esteja no topo, mas ele não me parecia preparado para lidar com certas coisas que vão... principalmente essa questão da política, né? Não, e aí, eu acho que ele não percebeu que tinha uma força maior. Entrou a questão política e eu até andei lendo também, dá para dizer que esse filme também ele tem um momento certo de estar sendo feito, se for ver no contexto histórico, que é o momento ali que precede o governo Thatcher e que começa muito essa questão do terrorismo ali, do IRA e tal. Então ele tem tudo a ver com aquele momento que está sendo retratado no filme, né? Sim, e tem uma coisa também que eu acho interessante, é que o diretor, o John Mackenzie, ele nunca trata esse personagem, né, o Howard Shand, como uma figura mítica, intocada, ultra poderosa, naquele sentido do mafioso, que, né, aquele cara que fica às sombras ali. Eu acho que muito pelo contrário, ele é um cara extremamente palpável, ele é um cara extremamente mundano, ele é um cara que a gente tem a impressão de ser um cara que a gente vai encontrar, sei lá, na esquina no posto de gasolina colocando combustível. Ele nunca transforma esse cara, ainda que ele seja um cara com certo poder, mas ele nunca faz esse cara um cara intocado, né? Ele é sempre um cara possível. E eu acho que isso ajuda o nosso entendimento do filme, porque quando a gente percebe que aquele império está ruindo e que as coisas não vão dar certo para ele, a gente entende que é muito possível que aquilo se acabasse e se perdesse em tão pouco tempo, que ele conseguisse fracassar em tão pouco tempo. Desculpa se estiver dando outro spoiler, mas é por isso que eu digo, eu acho que é um filme que ele fala muito dessa queda, né? E tem umas questões interessantes também que eu vejo na construção do personagem, e eu acho que é muito mérito do Bob Hoskins também, que apesar de ele ser um cara durão, marrento, aquele cara que fala umas frases malucas, né, umas combinações de coisas que você fala, meu, de onde esse cara tirou isso, né? Uhum. Ele ainda deixa... Ele é vulnerável. Ele é vulnerável, exatamente. Sim. Aquele momento que ele descobre que o amigo foi assassinado na piscina, ele tem um momento ali de fraqueza, que ele quase chora, que ele se contrai, que ele chuta ali o ferro, e a gente vê, poxa, esse cara não é só casca, né? Esse cara, ele tem alguma coisa ali a mais, ele tem uma emoção, né? Ele tem um sentimento. E quando a gente for falar dos spoilers, eu queria citar uma outra cena, que isso ainda fica mais evidente ainda, e é nessa outra cena que a gente vai entender a importância da personagem da Helen Mirren dentro do filme, que eu acho que ela tem uma importância muito grande. Um outro personagem que eu acho muito interessante é o personagem do Ed Constantine, que é o Charlie, o americano. O Alphaville, exatamente. Eu lembro disso agora. O cara que fez o Alphaville pro Jean-Luc Godard. E esse cara, ele tem uma expressão assim fantástica, né? Esse cara, ele tem uma aura, ele tem uma forma muito atraente, eu digo no sentido cinematográfico, né? Aquele cara que tem aquele rosto todo meio deformado, meio quadriculado, e eu acho que ele é perfeito como o empresário, né? Que vai
para a Inglaterra, americano. E quando eles acham que estão escondendo dele tudo que está acontecendo ali, ele já matou a charada há muito tempo ali com o seu advogado, ele já está sabendo de tudo. Eu acho que o elenco é muito bem escolhido, eu acho que todo mundo está muito... E tem o Pierce Brosnan. E tem o Pierce Brosnan também, fazendo um papelzinho ali, né, na cena da piscina, depois, mais tarde, na cena final ali do filme. Diz que ele improvisou ali, porque o papel dele era totalmente mudo, né? Naquela cena quando ele tá no chuveiro ali, e o cara se aproxima dele, ele faz um hi ali, um oi, fala um oi ali, ousou, falou um oi. Deve ter sido malandro, né? Porque eu acho que eles pagam diferente se o cara tem algum tipo de diálogo ou não. Entendeu? Se você é um coadjuvante e não fala nada, você é classificado como... Eu acho que nos Estados Unidos é assim, não sei se na Inglaterra também. Você é classificado meio que como extra, sei lá. Agora, se você tem uma linha de diálogo, pronto. Você já é parte do casting, digamos assim, né? Você já é quase um coadjuvante. Então Exatamente. Você recebe mais um cascalho. Se fosse assim, também era bem fácil, né? É só resolver na sala de edição. Então, mas de repente o cara gostou do improviso dele e falou, paga mais esse cara aí, vamos botar isso no filme, né? E você vê que esse é um filme que a gente não... de certa forma, eu acho que o mais importante desse filme não é a gente entender com perfeição tudo que está acontecendo. A trama é até um pouco complicada em alguns momentos, né? No início. Exatamente. Ele também não quer deixar isso não claro. Quer deixar isso claro. A gente tem uma cena ali que quando o Bob Hoskins chega, a primeira cena do Bob Hoskins, ele tá num táxi com esse associado dele lá, né? Que é o braço direito dele, eu não lembro o nome do ator. Mas que tem um diálogo que ele pergunta assim, alguém questionou o que eu fui fazer em Nova York? E aí esse cara fala, não, acharam que você foi fazer não sei das contas, ou seja, resultado, eles não deixam claro o que ele foi fazer em Nova York, mas também não importa. Então, era esse o ponto que eu queria chegar, Fred. Eu acho que tem coisas que não importam. Eu acho que o mais importante não é a gente entender exatamente qual foi digamos, o que deu errado naquela relação com o Ira. Eu acho que não é o mais importante. O mais importante é a gente entender essa destruição desse personagem que é o Howard Shand. E essa percepção dele sobre a sua própria fragilidade, né? Porque vai chegar um ponto que ele vai perceber que ele acabou, né? Acabou. E ele vai deixar tudo isso na expressão dele. Só um comentário sobre a questão geográfica de locações, né? Eu acho aquela cena do discurso dele no barco fantástica ali, fantástica, né? Fantástica. No Rio Thames, aparecendo ali a Tower Bridge ao fundo, que você vai enquadrando ele, né, no meio daquelas torres. Exatamente. Assim. Fantástica aquela cena e fantástico a fala dele, né? Acho que aquilo ali, apresentando para aquele grupo de pessoas ali que ele conclama fazer parte dessa mudança da Londres. Um discurso de líder discurso mesmo. De líder, né? Exatamente. A impressão é que ele não quer mais ser um bandidinho pequeno, ele não quer mais ser ele não quer mais ser um mafioso, né? Digamos, um cara das sombras, ele quer dar um salto, né? Ele quer dar um salto para ser um mega empresário. Ele quer deixar um legado, né? Eu acho, né? Curiosamente ou não, o que são mais ou menos os planos dele ali dessa revitalização acabaram saindo de verdade, né? É uma região que é chamada lá de Canary Wharf, lá, que é um cais revitalizado aí, como a gente tem em tantas cidades mundo afora aí, né? Região portuária que revitalizam e passa a ser uma região de shopping, de lazer e tudo mais, né? De edifícios empresariais. Isso existe, então deu certo no final das contas os planos do Harold Shand. Ô Alexandre, Fred, e só pra gente fechar aqui essa parte do filme, nosso bloco aqui falando desse filme, eu acho que vamos falar um pouquinho da Handmade Films, né? Essa produtora que ficou conhecida também por ser a produtora do George Harrison, né? Do Beatle George Harrison. Pois é, mas antes, você me diz assim, me esclarece o envolvimento dela com esse filme, porque eu li no Wikipedia que ela comprou os direitos. Já pronto.
Um filme já pronto. Inclusive o filme custou 930 mil libras e ela comprou por 200 mil libras. Quer dizer, ela fez um grande negócio aí, né? Se você considerar que ela... Eu confesso que eu não sei exatamente como que se deu essa negociação, essa parte de fundo do acordo aí. Porque eu tô achando que ela atua mais como distribuidora. No final das contas foi distribuidora. O George Harrison, inclusive, ele não... Depois que eles compraram... Porque era ele e um sócio, né? Bom, o George Harrison, ele gostava de cinema e ele tinha amizade com o pessoal do Monty Python, principalmente com Eric Idle, se eu não me engano. E acabou chegando quando eles fizeram lá queriam fazer A Vida de Brian e tiveram recusa de vários estúdios e tal. Eles acabaram convencendo o George Harrison a investir em cinema e ele formou uma produtora junto com outro cara, um parceiro lá dele, nessa produtora. Então foi formado para A Vida de Brian e no mesmo ano já estavam filmando eles não se envolveram com essa produção, mas depois de pronto... Compara o filme, né? Provavelmente por ser um bom negócio, mas só que o George Harrison, ao ver o filme, disse que é o tipo de filme que ele nunca financiaria se fosse originado lá dentro da Handmade, porque é um filme com muita violência e tal, não era o que ele estava a fim de bancar, mas... Inclusive, parece que o produtor que era de um canal de televisão, parece que a TV de alguma forma tinha os direitos disso aí, né? Acho que ele ia ser exibido na TV. Era um filme para ser primeiro. De TV. O cara não gostou do produto também porque achou que o filme glorificava o IRA, né? Tá. Sim. O IRA, o grupo terrorista. Então ele não curtiu o resultado também. Um filme que gerou polêmica. O filme, a Handmade, ela produziu também o George Harrison, né? Também aí a produtora dele. Eles fizeram, logo depois desse filme, do Caçada na Noite, eles também produziram Os Bandidos no Tempo, né? Que é o filme do Terry Gilliam. É bem legal esse filme também, uma comédia cheia de imagem, bem estilo Terry Gilliam, né? E depois eles fizeram... Eu estou citando aqui os bons, né? Os mais conhecidos. Começou bem, depois foi caindo. Começou bem, né? Nossa, o catálogo deles tem muita porcaria. Eles fizeram o Mona Lisa de novo com o Bob Hoskins, né? Que foi um filme que deu muito certo. O Bob Hoskins foi indicado ao Oscar e tudo mais. E tem um filme que eu adoro da Handmade, não sei se vocês viram. Acho que é um filme que até a gente poderia comentar em um outro Dicas Triplas, que é Os Desajustados. É um filme de 1987. É um filme muito bom, mas não, tem o mesmo título daquele famoso filme do John Huston, né? Eu vi o com Clark Gable e Marilyn Monroe. Esse é outro filme. Eles pegaram o título original, não tem nada a ver com... White Nail and I. White Nail é o nome de um personagem do filme. Né? White Nail and I. É um filmaço que é de 87. E depois, eu confesso que eu não conheço alguma outra coisa muito boa que a Handmade fez. O que eu sei, tá? É que depois de um certo tempo, o George Harrison ele meio que continuou sendo, né, um dos donos da coisa, mas ele se afastou um pouquinho da questão operacional mesmo, e o sócio dele passou aí passou a ser... A fazer cagada. E inclusive tem aí no catálogo deles um dos filmes que são... Daqueles filmes que viraram piada de ser um dos piores de todos os tempos. Um filme com a Madonna, se eu não me engano, agora me escapou. Eu acho que eu sei qual que você está falando. Você está falando do Destino Sólido, não é? Que ela fez com o marido dela, que foi o diretor, é isso? Mas esse já é dos anos 90, eu acho. Esse já é anos 90. Já depois? Não. Não é? Então acho que eu tô confundindo. Eu tenho que tentar recuperar qual é esse filme. Esse filme na época, inclusive... Até para o pessoal fugir dele, né? Quem não viu. Eu não saberia dizer, mas se for esse filme que você está falando... Não, é o Shanghai Surprise. Não, então desculpa. De 86, chamado Shanghai Surprise. Esse eu não vi. É um filme com a... Surpresa em Xangai. Eu acho que é com um casal, né? É com a Madonna e o Sean Penn. Exatamente. É com a Madonna e o Sean Penn, filme de 86.
Né? Exato, eu não vi, esse eu não assisti. É um filme que tem uma nota 3 no IMDb, coisa rara. Não, é que você falou Madonna, a Madonna tem uma coleção de porcaria, né? E tem esse outro dela também que chama Destino Insólito, que é um remake de um filme da Lina Werth Miller. Que é uma porcaria, né? Esse filme da Madonna também, mas não é, então é outro. Então tá, eu que me confundi aqui. Agora, eu acho que uma coisa boa dessa brincadeira aí foi, você até citou já, né? O Terry Gilliam, né? Que acabou dirigindo bons filmes, né? Tem aquele Os Macacos e Brasil, que não são filmes feitos pela Handmade, mas são filmes aí feitos por ele, né? Dirigidos por ele, né? Que meio que teve essa oportunidade assim na confecção de filmes do Monty Python no início, né? E depois dirigindo aí, vamos dizer, a carreira solo de diretor. Né? Esse Mona Lisa eu já escuto falar há muito tempo, mas eu não vi. Vou até... É com o Hoskins também, né? É excelente, um belo filme também com o Hoskins. Vale muito a pena. Não vou dizer que é melhor que o Caçada na Noite, né? Que é difícil. Mas é um filmaço também, vale a pena demais. O Hoskins pode fazer o que quiser, mas vai ser sempre o parceiro da Jessica Rabbit lá no... É verdade. Para Roger Rabbit. Também lembro dele por esse filme agora, aí. Eu também sempre só lembrava por isso. Agora, depois de ver o Long Good Friday, eu acho que eu vou mudar um pouquinho. Que bom. Vamos para os spoilers então, galera, para finalizar. Vamos lá. Ei, Fred, esse podcast pode conter spoiler. Vamos lá. Spoilers então, aquele que sabe viver. Bom, aquele que sabe viver, né? Ao longo do filme a gente tem levemente, como são vários toques do filme, eu vejo leves toques premonitórios assim de um destino meio trágico, né? A gente vê acidente, e um cara que dirige daquele jeito, fazendo aquelas ultrapassagens absurdas em curvas e tal, uma hora vai dar merda, né? E depois quando a gente vê que o personagem do Trintignant tá se soltando e tá mudando de vida, a gente começa a desconfiar que vai dar... Aí sim que vai dar alguma merda, né? Ele lembra um pouco o da merda no sentido que dá no Salário do Medo, né? Exatamente. Assim, quando você relaxa... Pois é. Quando você relaxa, agora eu encontrei uma coisa nova, minha vida vai mudar. E isso fica muito mais angustiante até, porque quando você vê o filme pela primeira vez, é uma surpresa. No final, né? Tem um acidente, o carro sai da estrada para desviar de um caminhão na contramão, numa dessas ultrapassagens. E parece que o personagem do Roberto morre, né? Parece, não fica claro também. Ele morre. Não pode afirmar que ele morre. Ele morre. Não, eu acho que ele morre. Ele morre porque assim, não mostra o corpo dele e não... Ele morre porque aquela altura e o carro cai de ponta cabeça e vai um rapaz lá conferir e volta com aquela expressão típica de que já era. E o Bruno Cortona, né? O Gasman consegue saltar, né? Do carro a tempo, né? Então, imagina esse sujeito vivendo com essa culpa e tal. Mas a primeira vez que você vê o filme, você tem um choque, né? O produtor, que era o Mário Cecchigori, né? Um produtor aí... Começou como motorista do Dino de Laurentiis, foi galgando e o cara chegou a ser, inclusive, presidente da Fiorentina, time de futebol lá na Itália. Ele quis, de todo custo, mudar esse final, né, cara? Ele achava que não ia dar certo e, realmente, cara, na primeira exibição do filme, parece que foram cerca de 50 pessoas só assistir, né? Nesse dia, o Cecchigori falou pro Dino Risi, né? Eu vou voltar, vou reabrir o meu nightclub, que ele tinha um nightclub lá, uma boate, e você vai voltar a ser psiquiatra, né? Que era a profissão inicial do Dino Risi, a formação. Não, já era. Mas sei lá porque é um daqueles filmes que depois, propaganda de boca em boca, começou a lotar, fazer algum sucesso com o público, né? Mas com a crítica sempre aquelas pauladas. E é isso. Tem alguma lição de moral aí?
acho que não era a intenção uma lição de moral, era mais um choque, né, do que pode acontecer nessa corrida desenfreada, essa corrida desenfreada pelo sucesso a todo custo, para todos os bens de consumo, tudo, ter o melhor carro, ter a buzina mais legal, ter a velocidade. Então, os italianos que antes talvez nesse feriado iam passar tranquilos com a sua família e tudo mais, agora o cara quer mais rodar o país todo em 3 dias e conhecer tudo e em todas as festas. Então esse desespero para aproveitar tudo o tempo todo. Inclusive tem uma hora que o Bruno fala no filme sobre alguém falar qual que é a melhor idade, não? Exatamente. Qual que é a melhor idade? A melhor idade é essa, o melhor momento da vida é aquele que você está vivendo. O cotidiano, né? É o que você está vivendo hoje. É a coisa, né? Eu quero até aproveitar. A morte, ele fala. Até a morte, eu quero aproveitar hoje. Que é mais um desses sinaizinhos aí. E tem uma coisa que eu gosto muito, pequeno detalhe, mas que, nossa, me marca demais. É aquele final com a criança atrás do dando tchauzinho. Dando tchauzinho atrás daquela picape ali, daquela caminhonete. Aquilo eu acho bonito, né? Como se a juventude estivesse passando ali, a pureza, tudo passando por eles ali. E aquela criança fazendo um tchauzinho, né? Acho um detalhe que me chama muita atenção ali, eu acho bem interessante. E revendo o filme, você fica mais angustiado ainda, né? Porque você vê assim, porra, em quantos momentos esse rapaz poderia ter se salvado, né? Ele poderia não ter nem chamado o cara para subir, para fazer ligação, para começar. Ele podia... Ele chega a tentar ir embora, né? Pegar o trem lá, mas E eles vão cada vez mais se afastando. Isso que é interessante nessa viagem. Se você colocar no mapa ali os lugares que eles vão falando, eles vão se afastando. Eles nunca voltam. Mesmo depois daquela noite que eles dormem na praia e o rapaz está louco para voltar. Já perdeu um dia inteiro praticamente de estudo. Mas aí ele vai fazer aquela ligação para a menina, não encontra, mas ele sugere ir lá. Ou seja, vai ainda se afastar mais para ir lá onde a menina estaria. E é nesse caminho que vai acontecer o acidente. É uma coisa assim, aquele fatalismo, e nesse caso vai realmente lembrar muito ali o Salário do Medo mesmo, né? Nesse sentido. O destino está traçado, né, desse personagem. Até o fato de ser um acidente de carro. Agora, na vida real, o senhor Trintignant está aí, vivo com seus 90 anos. Né? Assim como está o Monte-Helma também. Monte-Helma também. Assim como está a Helen Mirren. Então, os três aí, né? Bob Hoskins, infelizmente, já foi. Já foi. Spoilers do The Shooting, que tem essa cena final que eu falei que você pode, ou pelo menos existem pessoas que interpretam de um jeito ou de outro, né? E eu acho até justo você fazer uma outra interpretação, porque o final, para quem viu o filme, o personagem do Warren Oates, ele percebe que realmente a mulher lá misteriosa está procurando a vingança em cima do irmão dele, né? E quando ele se dá conta disso, o irmão dele está se virando e trocando tiro com ela, os dois acabam se matando, e a gente que recebeu a informação de que o tal do Coin, que é o cara que estava fugindo, era irmão do Gashade lá, do Willett, apenas uma vez, né? Isso é uma coisa interessante também. O Roger Corman, quando leu o roteiro, falou para o Monte-Helma que ele achava que pelo menos 3 vezes devia aparecer ao longo do filme essa informação que aquele cara que estava fugindo era irmão dele, irmão do Warren Oates. E o Monte-Helma falou, não, eu quero que seja uma vez só, eu quero deixar isso em suspense. E muito menos que era gêmeo. No final a gente... Muito menos que era gêmeo, né? Porque a gente vê o próprio Warren Oates interpretando o irmão dele. E aí tem o outro lado, que algumas pessoas acham que aquele final
tem algo ali daquela... tem alguma parada aí. Tem uma parada ali, que seria uma discussão ali daquele elemento do duplo, né? Do doppelganger, que eles chamam, né? Que seria um alter ego ali, naquela busca do personagem do Gashade, seria ele quase que vendo a figura dele ali, sem saída e levando um tiro no final. E que eu acho que também pode ser uma teoria aceitável, porque você se pergunta assim, por que botar o Warren Oates para interpretar o irmão dele? Entendeu? É verdade. Você podia colocar uma outra pessoa parecida com ele, minimamente parecida, né? Tudo bem que tem a economia de você, né, tá economizando um ator ali. Faz aí o seu próprio irmão. Mas nesse caso tem que chamar mais alguém. Cria uma possibilidade. Uma imagem marcante. Exatamente, né? Você cria uma possibilidade de interpretação muito grande ali, né? Acho bem interessante essa opção. Eu acho que foi essa a intenção mesmo. Eu acho também. Até pela forma como a sequência é construída ali, né? Tem uma música pontuando aquele momento que ele mostra o rosto do irmão, né? Não é simplesmente a morte de um irmão, de um personagem qualquer, é um personagem que é gêmeo dele. Tem uma relação estranha ali, tem alguma parada ali. Como diria o Tony, né? Mas esse é o final. E eu acho interessante que quando foi o que eu falei, os 3 filmes aqui, eles têm um final que são trágicos, né? Alguns beirando ali o melodrama. E o próximo também, né? O teu filme também. Exato. Apesar de não ter uma morte, você infere que eles vão morrer ali. Antes de você falar dos teus spoilers, Rafael, só lembrar uma coisa. O The Shooting nem tanto, ou pelo menos eu não consegui encontrar, mas para a gente colocar aí no episódio que vocês estão ouvindo já deve estar as trilhas, mas a trilha do Long Good Friday eu adorei. É muito boa, é muito boa. Muito boa, assim como algumas músicas ali do Sorpasso, do compositor importante, né? Parece que todo compositor italiano fica à margem do Nino Rota e do Morricone, mas era um cara que chegou a fazer muito filme em Hollywood também, o Riso Ortolani, mas só que ele usou muitas canções de sucesso da época, né? Então vocês devem estar escutando aí ao longo do episódio. Certamente. E do Long Good Friday também, muito boas. Também, mas fala aí do Long Good Friday. Eu queria comentar 2 cenas que eu acho fantásticas e tem que dar spoiler, não tem jeito. A primeira é quando ele mata o seu braço direito, né, o rapaz, que ele imaginou de todas as formas, né, quem poderia estar atentando contra ele, contra a organização dele. E mal sabia ele que o problema estava tão perto dele, né, que era por um erro cometido por pessoas que eram da extrema confiança dele. E quando ele mata aquele rapaz, por sinal, aquela morte, a cena da morte é extremamente brutal, né? Eu acho uma cena... Eu acho que é a única cena de violência física dele, né? Perpetrada por ele. É verdade, é verdade. Mas vocês viram o filme agora, quando viram o filme pela primeira vez? Não sei, porque eu sim, tá? Mas desde o início eu tava desconfiado desse rapaz. Então, tem aquela coisa com a mulher dele, porque o cara ficava dando em cima da mulher dele, né? E fica no ar uma coisa que existe uma coisa entre eles, porque a mulher também não nega o rapaz. Eu na verdade achava que os dois estavam armando para o... dá essa impressão mesmo, para, né? o Harold, né? E essa cena da morte, que é tão brutal, né? E depois, o que vem depois, aquela cena que ele sai do barco com a camisa encharcada de sangue, e ele tem aquele momento explosivo dele, mais um, né, momento explosivo ali, e eu acho que ali a gente entende muito bem, né, o poder que a mulher tem, porque ela segura ele, dá a impressão que é ela que toma a rédea da coisa, né, ela fala, olha, calma, se recompõe, né, a gente vai conseguir dar a volta por cima, e tem um momento que eu acho que explica muito, né, quem é esse personagem. Ele entra no carro e põe a cabecinha no colo dela como se fosse o filho dela, né, ela parece que o consola como se fosse uma criança ali. A impressão que eu tenho é que, no fundo, é ela que dá as cartas ali. Perceba que, naquele momento do restaurante, ela abre o jogo para os americanos, né? Ela toma a frente da situação e abre o jogo para os americanos, né? Ou era aquilo ou era o fim do negócio. Então, ela abre o jogo. Ela tem um empoderamento, ali, né? Ela não é simplesmente um penduricalho ali na... Né? Exatamente. Tá um acessório
né? Como ela tem um papel naquela organização. Agora, outra coisa que eu achei interessante, que aí não é nem tanto um spoiler, mas mas combina com essa relação que você falou desse braço direito dele com a esposa dele. Parece que tem alguma coisa ali também, tem uma parada ali também, né? Uma traição acontecendo ali por trás, que é uma relação, uma escolha do filme, do roteiro do filme, que eu achei interessantíssima e corajosa. É que o amigo de infância dele que morre no início do filme é um homossexual. E serviu o exército com ele. Isso, serviu o exército com ele. Ele disse que teve uma relação muito forte com ele quando eles serviram. E ele está numa posição de cabeça de um submundo ali, de um ambiente que é muito machista. Pois é. Ele é um gangster. É interessante. E ele tem um cara que mundo de homens, um amigo íntimo dele é um homossexual. Né? E inclusive é um ator que a gente lembra do Caçadores da Arca Perdida, bem lembrado. Que é o Belloc, exatamente. É o líder lá dos nazistas lá que pega o Indiana Jones, perfeito. Né? É o vilão do Indiana Jones, o Caçadores da Arca Perdida. É verdade. Faz um papel pequeno nesse filme, né? Ele morre logo no início. E o meu segundo e último spoiler é a cena final, não tem como não citar, né? Sim. Porque eu gosto da opção também ali do solavanco do carro, né? Tem aquele solavanco e ele fala, como é que tá acontecendo aqui, né? E quando a gente percebe, a mulher já está sendo levada em outro carro e tem aquela arma voltada para ele. E eu gosto muito, né, daquele close. O diretor mantém o rosto dele por um tempo longo ali na tela e aquela trilha, né? Aquela trilha e ali todo aquele sentimento de impotência, né, do personagem, aquele dente de baixo saltando ali. E aquele sentimento de impotência de não poder fazer nada. Não precisa mostrar a morte, né? A morte acho que já tá dada ali, né? Tá dada, mas eu descobri uma coisa interessante. Sei o que é. Né? Já sei o que você sabe o que eu vou falar, né? Imagino. O roteirista, que é um tal de Barry Keefe, ele chegou a escrever uma sequência para esse filme, em que começaria o filme, essa sequência, com os personagens escapando do carro. Sendo resgatado, eu acho. Eles vão ser resgatados porque parece que a polícia ia parar o carro e achar suspeito, não sei o que, e ele ia se safar com aquilo ali. E a intenção do filme era contar talvez em flashback, provavelmente, contar como é que foi a história pregressa dele ali, né? Como ele se tornou aquele gangster ali, aquele cara de influência. Interessante. Mas esse filme não foi feito. Então eles morrem mesmo no final. Eu prefiro essa versão. Eu também. O outro ia ser forçação. Exatamente. Porque faz todo sentido. E a forma como ele faz aquela sequência final dá a noção de como é que é a organização do IRA. Né? Verdade. Porque eles pegam o cara assim com uma facilidade assim, né? Daqui a pouco você vê os dois estão presos, cada um num carro e seguindo para a morte. E você não sabe como é que aqueles caras chegaram naquele ponto de organizar aquilo, né? Até o início do filme, aquele ataque naquela sauna é também uma coisa muito bem organizada, orquestrada, né? Os caras são profissionais mesmo. O Pierce Brosnan é um profissional, um matador profissional. Mas me surpreendeu esse final, porque não que eu não imaginasse que a gente ia ver o fim do gangster, porque a gente já está acostumado com isso nesses filmes, né? Mas me surpreendeu exatamente pelo que eu comentei, porque eu achei desde o início que aquele secretário do jovem dele estava armando junto com a mulher, e ele realmente, o rapaz estava armando, traindo ele de alguma maneira, né? Em favor ali do pessoal do IRA, mas ela não tinha nada a ver. Eu só tive certeza que ela não tinha nada a ver quando eu vejo ela no outro carro também sendo né? levada, né? Exatamente. Bem pesado, né? Bem trágico o final. Bem legal. Recomendamos esses 3 filmes, meus amigos. Isso aí, vejam, vocês vão gostar. Filmes diferentes, né? Tem que ir com a mente aberta e, né, preparado para ser eclético, certo? Para escutar o Dicas Triplas tem que estar com mente aberta, porque o cara relaciona o The Shooting com a L'Aventura, o Long Good Friday com o que mesmo? Com o Leopardo.
O Leopardo. Só esse elemento, afinal de contas Tem a relação também, aquele que sabe viver, com o Salário do Medo também. Salário do Medo, exatamente. É isso aí. Mas só filmaço. No próximo episódio a gente vai fazer o Vidas Secas, né? Filme brasileiro. Grande. Nelson Pereira dos Santos, se tudo der certo, com o Marcelo Renor. Certo? Então até a próxima, meus amigos. Valeu, Rafael, pela participação. Eu agradeço, amigos cinéfilos aí, agradeço mesmo por ter lembrado, e a gente se encontra, eu sei que em breve a gente tem mais um episódio para fazer juntos, um cineasta fantástico, e obrigado pelo convite, obrigado por compartilhar o conhecimento aí também. Obrigado, Rafael. Valeu, Alexandre. Obrigado. Abraço!